Boa noite, nós damos início agora à primeira avaliação de aprendizagem da matéria de Química Analítica Qualitativa Experimental. Um assunto corriqueiro no nosso dia a dia, na verdade nós lidamos com isso no nosso dia a dia, são soluções e dispersões coloidais. Por mais que nós não percebamos, por causa da correria do dia a dia, a todo tempo nós lidamos com soluções, com dispersões coloidais, e nós vamos falar um pouco sobre isso agora. A definição, soluções verdadeiras são soluções que são totalmente homogêneas. São soluções que você olha para ela e você não consegue diferenciar olho nu, é, diferenciar uma substância da outra. Um exemplo de soluções verdadeiras é uma mistura entre o álcool e a água. O álcool é um líquido incolor, a água também. Quando você mistura, você não consegue diferenciar nenhum dos dois, é uma mistura perfeita. E a olho nu você não consegue saber quem é quem, por isso é uma solução verdadeira. Uma solução coloidal, lembrando que a solução verdadeira existe realmente a mistura, os dois se misturam, não sendo possível separar facilmente, só com métodos químicos e analíticos para separar os dois. Já as soluções coloidais são soluções que aparentemente são soluções verdadeiras, mas olhando a um nível microscópico, elas não são soluções verdadeiras porque elas não se misturam. Soluções coloidais são soluções nas quais as partículas que compõem as soluções não podem ser vistas a olho nu, mas pode ser diferenciado das soluções verdadeiras pela sua consistência. Comparando com o exemplo anterior, quando nós temos o álcool e a água, você não consegue diferenciar um do outro e você vê que a consistência é nula, é de um líquido normal. Já na maionese, que é uma solução coloidal, que é um exemplo que nós damos aqui, você sente que é uma consistência muito maior. Porque a maionese é uma mistura entre água e óleo. Desde pequeno nós sabemos que água e óleo não se misturam. Mas olhando a maionese a nível macroscópico, você não consegue diferenciar quem é quem. Mas a um nível microscópico, há gotas de óleo dispersas, ou desculpa, a água e óleo dispersam um no outro. Então não é possível diferenciar óleo nu, mas não existe uma mistura, porque os dois estão separadinhos. Já as suspensões são soluções nas quais é possível observar as diferentes composições a olho nu. Um exemplo disso é a água e a terra. Nós conseguimos enxergar os grãos de terra. E nós vamos falar um pouco mais sobre suspensão um pouco mais à frente. As soluções coloidais têm diferentes tipos. Eu coloquei os tipos aqui e alguns exemplos. O Sol é um sólido disperso em um líquido. Por exemplo, a gelatina dissolvida, pasta de dente. O Sol sólido é um sólido disperso em um sólido. Um exemplo disso é o vidro, o plástico pigmentado. O gel é um líquido disperso em um sólido. Um exemplo disso é a gelatina. O gel sólido é um sólido disperso em um sólido. Por exemplo, o rubi. Nós temos óxidos de cromo dispersos aqui no rubi, que é um sólido. A emulsão é um líquido disperso em um líquido. E um exemplo disso é a maionese, que nós já discutimos aqui, onde nós temos óleo e água misturado. O leite, onde a fase proteica está dispersa em água também. Emulsões sólidas são sólidos dispersos em líquidos. Um exemplo disso é a margarina. As espumas é, são classificadas porque há líquidos dispersos no ar. Por exemplo, a espuma de sabão, que nós desde criança nós brincamos com a espuma de sabão. Quando nós sopramos aquele líquido, nós colocamos ar ali e o ar fica disperso no líquido formando a espuma. Espuma sólida é o ar disperso em um sólido. Um exemplo disso é isopor. Se você abrir o isopor, você vê que tem várias reentrâncias ali onde o ar pode ficar dissolvido. O aerossol líquido é um líquido disperso no ar. Um exemplo disso é spray desodorante. É um líquido disperso em um gás, desculpa, não no ar, num gás. E o aerossol sólido é um sólido disperso no ar. Por exemplo disso é fumaça. Fumaça, quando nós temos fumaça, nós temos fuligem, aquele sólido preto resultante da combustão, e ele está disperso no ar. Aquilo ali é um aerossol sólido. Outro exemplo disso é poeira, que no meu bairro tem bastante, inclusive. Dimensão das partículas para diferenciar soluções verdadeiras, colóides e suspensões.
Soluções verdadeiras são classificadas entre 0 e 1 nanômetro. São partículas pequenas, por isso há uma maior interação, por isso que é uma mistura perfeita. Os colóides têm partículas entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Esse tamanho já dificulta um pouco a interação entre as partículas, dificultando um pouco essa solubilidade, ou seja, essa mistura mesmo completa. Os colóides são partículas maiores, como vocês podem observar aqui. Já as suspensões são partículas muito maiores, são de 1000 nanômetros para lá, a ponto de você conseguir enxergar a olho nu, que é o exemplo que eu dei uns minutos atrás da Terra em água. Você consegue visualizar a Terra na água, porque a Terra não se dissolve. Então você vê os grãos de terra, logo é uma suspensão. E aí a suspensão, as partículas ficam dispersas ali e visíveis a olho nu. Para nós diferenciarmos soluções verdadeiras de soluções coloidais, nós temos um teste que nós podemos usar o efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? Nós podemos observar aqui que é uma fonte luminosa sendo incidida em dois copos. No primeiro copo, nós podemos observar que a luz não atravessa o copo. No segundo copo, nós podemos observar que a luz está atravessando o copo. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui, nós podemos classificar como uma solução coloidal. Por quê? O que está acontecendo aqui? Quando há uma solução coloidal, as partículas que são maiores que o nanômetro, ou seja, são um pouco maiores, elas dispersam a luz. Essa luz que está sendo incidida aqui, ela está sendo dispersada. Desculpa. Para baixo, para cima, para o lado. E aí nós não conseguimos ver o rastro da luz aqui porque ela está sendo dispersa na solução. Mas lembrando que parte dessa luz atravessa a solução, tanto que ela continua aqui, nós podemos observar. Não é toda a luz que é dispersada, mas nós não podemos enxergar aqui porque é a dispersão da luz. Já aqui é uma solução verdadeira. Aqui nós podemos, a nível microscópico, nós enxergaríamos que existem partículas muito pequenas que não são capazes de dispersar muito a luz. Então a luz aqui ela passa sem muito empecilho, sem muito obstáculo, porque aqui as partículas são menores e não há essa dispersão de luz. A suspensão, quando a luz é incidida, toda a luz é dispersada. Então nós não vamos enxergar nem a luz passando aqui, nem a luz chegando ao outro lado, porque as partículas são muito grandes e a luz é totalmente dispersada. Terminando o tópico de soluções coloidais e dispersões coloidais e soluções verdadeiras, nós vamos agora para o tópico de preparo de soluções e diluições. Mas o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, ou seja, uma solução entra na questão da solução verdadeira, né? Porque nós temos uma total homogeneização de duas ou mais substâncias. As soluções podem ser em forma gasosa, líquida ou sólida. Cada uma das substâncias em uma solução é chamada de componente da solução. O componente em maior quantidade, geralmente nós chamamos de solvente. Um solvente muito conhecido, muito usado no mundo todo, é a água, que nós conhecemos como solvente universal, porque é usado na maioria das soluções. Enquanto o componente que existe em menor quantidade é chamado de soluto. Um exemplo, quando nós fazemos suco em nossa casa, aquele suco em pó, nós misturamos um pó na água. Nós percebemos que aquele pozinho tem pouca quantidade comparado com a água. Então a água é o solvente e o pozinho do suco é o soluto. Uma coisa importante se retratar é que o comportamento das soluções depende não só da natureza dos solutos, mas também de suas concentrações. O que significa? Não basta só observar qual é a natureza do soluto, mas as concentrações também influenciam na solução. Um exemplo disso, quando eu pego aquele suco voltando ao suco de pó, e derramo em 10.000 litros de água, é diferente de que eu derramar em 1 litro de água. Quando eu derramo em 1 litro de água, fica uma cor forte, vibrante, um gosto marcante, também um cheiro. Quando eu derramo em 1.000 litros de água, quase não há diferença. Então, a concentração influencia muito nas soluções.
Mas como preparar uma solução? Como preparar de forma correta? O preparo de solução deve seguir a seguinte ordem: pesar ou medir o soluto. Se eu tenho um soluto sólido, eu vou pesar a massa do mesmo. Se eu tenho um soluto líquido, eu vou medir o volume do mesmo. E depois de pesar ou medir, nós temos que ter muito cuidado nesse processo, porque se a solução é de forma quantitativa, então eu tenho que ter muito cuidado, pesar de forma correta, evitar contaminação, evitar erro humano, ao medir o soluto também. Depois de pesado ou medido, nós dissolvemos o soluto em um beck, ou seja, se eu tenho um sólido, eu peso o sólido no beck e dou uma dissolvida, jogo um pouco de água destilada, dissolvo a maior parte ali do sólido, jogo um pouquinho mais de água até dissolver, evitando que a água gasta no beck ultrapasse ao volume final que nós queremos da solução. Depois dissolvido em um beck, usando uma pequena quantidade de solvente, eu dei o exemplo da água, mas pode ser qualquer outro, transferimos quantitativamente para um balão volumétrico. O balão volumétrico é uma vidraria de precisão, onde nós preparamos solução, e nós vamos transferir quantitativamente para o balão volumétrico. Depois de transferir, vai ficar resto de soluto no beck. Então nós lavamos esse beck com solvente, vamos despejando até que não haja resquício de soluto no beck. E aí completamos o volume do balão volumétrico com o solvente até o menisco. Após completar até o menisco, nós fechamos o balão volumétrico, homogeneizamos com movimentos verticais e horizontais. Depois padronizamos a solução preparada quando necessário. Padronizar a solução é usar um padrão de referência para verificar se a concentração da solução é a que realmente nós calculamos e era o interesse, né? Depois guardamos a solução em recipiente adequado. Um exemplo é a soda cáustica, ela não pode ser armazenada em recipiente de vidro, então logicamente nós armazenamos em um recipiente de plástico. Nós temos que ter esse cuidado ao preparar uma solução. Já a diluição de soluções é um processo que acrescenta mais solvente a uma solução mais concentrada. Então, digamos que acabamos de fazer a solução, mas agora eu quero uma concentração menor. O que nós fazemos? Nós diluímos a solução. Nós pegamos uma líquida da solução A e aí nós colocamos em outro balão volumétrico e diluímos até quanto for necessário, que é o de interesse. A adição de mais solvente provoca um aumento no volume da solução, contudo a quantidade de soluto permanece constante. O procedimento para a diluição é medir com auxílio de uma pipeta volumétrica o volume necessário da solução de interesse, transfira isso para um balão volumétrico com o volume final desejado. Então, se eu quero 250 ml, eu vou pegar um balão volumétrico de 250 ml. Nós completamos com o solvente até o traço de aferição. Agitamos o balão para homogeneizar a solução, assim como no preparo de solução. Nós calculamos a concentração da solução preparada e, se necessário, nós procedemos os testes de pH. Essa é a diluição de solução, quando nós pegamos uma solução concentrada e colocamos mais solventes para diluir a mesma. Foi preparado um vídeo para exemplificar isso. É importante ressaltar que esse vídeo foi produzido em casa, com materiais caseiros, não havia vidraria de precisão, não havia nenhuma condição necessária para ser um experimento analítico, mas é somente para observar os efeitos da diluição. Aqui nós temos uma solução que foi por algum tempo guardada de indicador de repolho roxo. Nós temos aqui 5 taças de plástico. Nós temos aqui uma shakeira que foi usada para medir, porque ela afere o volume aqui, ela tem algumas marcações de volume. Ela foi usada para aferir o volume necessário. Aqui nós temos pequenas pipetas de 5 ml utilizadas no experimento também. Inicialmente nós temos aqui a solução concentrada. Vou medir agora 100 ml dessa solução. Após medir 100 ml da solução, eu transfiro para a taça, a primeira taça. Aqui nós temos a solução concentrada. Após isso, eu retiro a líquida de 10 ml dessa solução para a próxima taça.
Tive que fazer em duas etapas, porque a pipeta é de somente 5 ml. Então, isso acarreta muito erro na produção da solução, na diluição. Mas como estamos em um ambiente residencial, como eu havia falado, foi a única forma de fazer realmente proceder com o vídeo. Após transferir 10 ml para a taça B, nós vamos utilizar agora completar a solução com água, que vai ser o solvente utilizado, até que chegue à marca de 100 ml. Nós podemos observar a diferença já da coloração. A coloração é uma forma de visualizar que essa solução está bem mais concentrada que essa. Houve uma diluição. Repito o procedimento, retiro uma alíquota de 10 ml para a taça C, completo com mais 90 ml de água, e assim eu faço para a taça D também, e completo a diluição, e assim na taça E também. Nós podemos observar aqui a transição da coloração, que é um dos aspectos que nós podemos observar que houve uma diluição. Essa solução é 1 para 1, ou seja, a diluição dela ela é concentrada. Aqui nós diluímos 10 vezes, ou seja, a concentração dessa taça é 1 para 10. Aqui nós podemos enxergar nascer uma diluição 1 para 100, porque nós diluímos 100 vezes. Aqui nós diluímos 1000 vezes e aqui 10.000 vezes. Nós podemos observar a diferença de coloração de uma para outra. Muito mais concentrada, vai diminuindo a concentração, e cada vez que vai diluindo, nós vamos percebendo que a solução vai ficando mais translúcida. Esse é um exemplo de diluição. Voltando à nossa apresentação, nós vamos agora discutir um pouco sobre tipos de sais químicos. Sais ácidos são sais provenientes de derivados de ácido forte e base fraca. O que acontece? Quando nós misturamos, por exemplo, quando nós temos o sal NH4Cl em água, ele se dissocia totalmente, porque nós temos aqui íons, né? Íons que vão se dissociar em água. Os íons são NH4+, o íon amônio e o íon cloreto. As duas espécies podem reagir com a água. As possíveis reações estão aqui. Nós temos aqui o NH4+ reagindo com a água, formando NH3 mais o ácido hidrônio, que é o íon hidrônio, né? Nós conhecemos como íon resultante da dissociação da água, auto-ionização da água. O HCl, nós temos aqui a dissociação do mesmo, H+, Cl-. O cloreto é proveniente de um sal forte, que é o HCl. Nós podemos perceber aqui que ele fica totalmente dissociado em água. Já o íon amônio é proveniente da amônia. E aqui é um equilíbrio, ou seja, nem todo íon amônio forma amônia. Então aqui nem todo H+ aqui é liberado. Nesse caso aqui, como nós somos provenientes de um ácido forte e base fraca, nós temos que o HCl o íon cloreto fica totalmente dissociado, e nós temos a liberação do íon H+, que também fica totalmente dissociado em água. A auto-ionização da água aqui, ele fica em solução. Então esse sal é um sal ácido, porque quando eu dissolvo o H+ da auto-ionização da água, ele fica disponível em solução aqui. Quando nós medimos o pH, é um pH abaixo de 7. Sais básicos são sais provenientes de ácidos fracos e bases fortes. Um exemplo disso é a solução de acetato de sódio. E aqui, quando nós temos o acetato de sódio, quando nós temos ele em água, ele vai ser totalmente dissociado. Aqui está o exemplo. Quando eu dissocio o acetato de sódio, nós temos o íon sódio e o íon acetato. As duas espécies podem reagir com a água.
a água vai se auto-ionizar. E aqui nós temos, ó, o sódio reagindo com água, nós temos a formação de base. Só que lembrando que bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos são bases fortes, então ela vai ficar totalmente dissociada em água. Ou seja, o íon hidrônio vai ficar disponível aqui em água. O íon vai ficar totalmente dissociado. Já a base conjugada acetato, quando reage com água, ele vai formar o, o ácido acético e vai liberar o íon H-. Isso aqui é um equilíbrio. Nem todo íon acetato vai formar ácido acético. Na verdade, ele vai formar ácido acético, só que nem todo H+ aqui vai ser liberado em solução. Ou seja, eu vou ter o íon hidrônio aqui em solução e hidrônio aqui também. Então é um sal básico, porque quando eu dissolvo mesmo, eu tenho um excesso de hidrônio liberado, mas hidrônio não, desculpe, e o hidroxila. Eu tenho mais hidroxila aqui disponível em solução. Quando nós medimos o pH, nós encontramos um pH levemente básico. Sais neutros são sais provenientes de derivados de ácido e base forte. Uma solução de NaCl, por exemplo, que é o nosso sal de cozinha. Em solução, a NaCl se dissocia totalmente, tendo Na+ e Cl-. As duas espécies podem reagir com a água. Quando nós reagimos o íon sódio, nós já percebemos que nós já conversamos que nós formamos uma base forte. E esse íon vai ficar totalmente dissociado, esse também. Portanto, nós vamos ter o íon hidroxila disponível aqui. Quando eu tenho também o íon Cl-, ele é proveniente do ácido HCl. Ele também vai ficar disponível em água aqui. Esse HCl vai ficar totalmente dissociado. Nós vamos ter o hidrônio disponível em solução também. Então a concentração aqui vai ser a mesma, portanto o sal vai ser neutro quando nós vamos medir o pH. Ele não vai alterar o pH da solução, porque os íons aqui estão totalmente dissociados em mesma concentração. Sais anfóteros são sais que podem ganhar ou perder prótons. O exemplo disso é o bicarbonato de sódio, o fosfato também. Um outro exemplo de uma outra classificação de sais são sais anidos e sais hidratados. Basicamente, sais anidos são sais que são desidratados, ou seja, neles não há presença de água, e sais hidratados são sais que são cobertos por moléculas de água, ou seja, são sais em que há água solvatando os íons. Nós vamos para o último tópico aqui: equilíbrio químico, ácido-base e deslocamento de equilíbrio. Nós podemos ver na imagem aqui um gráfico. Nós vamos conversar um pouco sobre esse gráfico. Nós sabemos que na química nós trabalhamos muito com reações. E eu tenho uma mistura de solutos, que são os reagentes. Desculpa, nós temos a mistura de reagentes formando produtos. Aqui nós temos o reagente A mais o reagente B, formando o produto C mais D. Essa é a reação direta, mas também pode acontecer a reação inversa, em que eu tenho o C mais D, que eram os produtos, formando A mais B. Ou seja, às vezes nós colocamos na nossa cabeça que a reação sempre vai ser direta, ou seja, ela vai formar, mas ela nunca vai retornar para os reagentes, mas isso não é verdade. Quando nós temos o equilíbrio, dizer que o equilíbrio químico é dinâmico significa dizer que quando a reação atingir o equilíbrio, as reações direta e inversa continuam a ocorrer, mas os reagentes e os produtos estão sendo consumidos e recuperados com a mesma velocidade. O resultado é que a composição da mistura de reação permanece constante. O que isso significa? Quando aqui nós temos a reação direta, ela está uma velocidade alta. E aqui nós temos a velocidade inversa, ela está na velocidade baixa. Ou seja, quando eu começo a reação, eu tenho muito produto, muito reagente, pouco produto. Com o passar do tempo, eu venho gastando reagente e ao mesmo tempo eu venho formando produto. E essas velocidades vão se equiparando até que as velocidades são iguais. Ou seja, chega uma velocidade que o produto continua sendo formado e o reagente também continua sendo formado. Ou seja, ele vai e volta na mesma velocidade. Ou seja, ao mesmo tempo que eu formo produto, eu formo reagente.
E no momento que essas velocidades são iguais, nós atingimos o equilíbrio químico. A nível macroscópico, parece que a solução está estável, a reação acabou. Mas a nível microscópico, a reação continua acontecendo ali o tempo todo. Porém, como as velocidades são iguais, nós temos um equilíbrio químico. O exemplo de equilíbrio que eu coloquei aqui é do ácido acético. Nós conversamos com ele um pouco sobre ele um pouco quando nós falamos sobre sal. Nós temos aqui o ácido acético em água. Nós formamos o íon acetato e o hidrônio. O ácido acético é um ácido fraco. O que significa? O ácido acético ele não libera esse íon aqui facilmente. Ele libera pouco. Ou seja, na solução eu vou continuar tendo ácido acético e também vou ter a base conjugada, que é o acetato. Vai chegar uma hora que a formação de um acetato vai alcançar a mesma velocidade que a formação do ácido acético, porque esse íon acetato reage com o íon hidrônio e forma ácido acético. Tá vendo que nós temos uma seta aqui de duas pontas, ou seja, ele tanto vai para o produto como vai para o reagente. Nós temos no equilíbrio constantes, que são constantes de dissociação, e como nós estamos tratando aqui de ácidos, nós estamos falando de um Ka, ou seja, é uma constante de dissociação ácida. Nós colocamos aqui o produto em cima, as concentrações, o produto dos produtos, né, a multiplicação dos produtos no numerador, e no denominador nós colocamos o produto dos reagentes, que é a multiplicação dos reagentes. Nós não colocamos a água. Na água não aparece aqui, porque na constante a concentração da água já é considerada, portanto, por ser constante a concentração da água, ela não entra aqui. E aqui nós temos a constante de dissociação. Nós podemos observar algumas coisas. Quanto maior o numerador, maior vai ser a constante. Quanto maior o denominador, menor a constante. O que isso significa? Isso significa que quanto maior a constante, maior a quantidade de produto formado. Quanto menor a constante, menor a quantidade de produto formado. Isso significa que quanto menor o Ka, mais fraco será o ácido. Existe uma coisa chamada também pKa, que é o menos log de Ka. O menos log de Ka, ele vai dar um número maior aqui, ou seja, quanto maior o pH, confundi aqui, desculpa. Quanto maior o Ka, maior a formação de produtos. Quanto agora o pKa, que é o contrário, quanto menor o pKa, maior vai ser a formação de produtos, ok? Nós acabamos aqui a primeira avaliação da matéria de química qualitativa e tal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.